346 pessoas, 295 passageiros e 51 tripulantes. Este não é apenas um número. É o custo humano de uma guerra travada em silêncio, a milhares de metros de altura e em salas de reuniões que valem bilhões de dólares. Quando os voos Lion Air 610 e Ethiopian Airlines 302 caíram, o mundo viu a falha de um avião, o Boeing 737 MAX. Mas o que a maioria não viu foi a verdadeira causa. Aqueles acidentes não foram apenas falhas de engenharia, foram as baixas inevitáveis em uma guerra secreta de 50 anos pelo controle dos céus. Uma batalha implacável entre dois titãs, Boeing e Airbus, que moldou a geopolítica, moveu trilhões de dólares e, no fim, colocou o lucro muito acima da segurança. Esta é a história não contada de como a maior rivalidade da indústria moderna quebrou a maior empresa de aviação do mundo. Para entender como chegamos a essa tragédia, precisamos voltar no tempo. Após a Segunda Guerra Mundial, o céu pertencia à América. Empresas como Boeing, McDonnell Douglas e Lockheed dominavam o mercado global de aviação. A Boeing, em particular, era mais do que uma empresa. Era um símbolo do poder e da engenhosidade americana. Com o icônico 747, o Jumbo Jet, ela não apenas vendeu aviões, ela vendeu o sonho americano para o mundo. A Europa, por outro lado, estava fragmentada. Suas indústrias aeronáuticas, embora talentosas, eram pequenas demais para competir sozinhas contra o gigante de Seattle. A resposta veio em 1970, um consórcio. Um esforço pan-europeu para criar um campeão capaz de lutar de igual para igual. Assim nasceu a Airbus. No início, ninguém levou a sério. Era um projeto político, visto com desdém pela Boeing. Mal sabiam eles que estavam testemunhando o nascimento do seu maior e mais perigoso adversário. A Airbus não começou como uma empresa, mas como uma promessa. Uma promessa de que a França, a Alemanha, a Espanha e o Reino Unido poderiam deixar de lado suas diferenças para construir algo que nenhum deles poderia fazer sozinho. Seu primeiro avião, o A300, era uma maravilha tecnológica. Um bimotor de fuselagem larga, mais eficiente em termos de combustível do que os trijatos americanos. Mas a engenharia superior não era suficiente. As companhias aéreas, especialmente as americanas, eram leais a Boeing. Vender o A300 parecia uma missão impossível. O momento da virada veio com um ato de desespero genial. A Airbus ofereceu 4 de seus aviões de graça para a Eastern Airlines em um esquema de arrendamento. Se a companhia aérea gostasse do avião, poderia comprá-lo. Se não, poderia devolvê-lo sem custo. Foi uma aposta de alto risco que valeu a pena. O A300 provou seu valor, e a Airbus finalmente fincou sua bandeira em solo americano. A guerra havia começado. A Boeing não ficou parada. Vendo a Airbus ganhar terreno, a gigante americana partiu para o ataque, não nos céus, mas nos tribunais. A acusação, concorrência desleal. A Boeing argumentou que a Airbus só existia por causa de bilhões de dólares em subsídios ilegais dos governos europeus. Em essência, a Boeing dizia que não estava competindo contra uma empresa, mas contra nações inteiras. Este conflito, conhecido como a Guerra dos Subsídios, se arrastou por décadas, tornando-se a maior e mais longa disputa comercial da história da Organização Mundial do Comércio. Para o público, era uma discussão técnica sobre finanças e regulamentação, mas nos bastidores era uma luta de vida ou morte. Cada lado acusava o outro de violar as regras do livre mercado, enquanto ambos usavam o poder de seus governos como arma. Era a geopolítica disfarçada de economia, com trilhões de dólares em jogo. Enquanto os advogados brigavam em Genebra, os vendedores lutavam nos mercados emergentes da Ásia. O crescimento econômico explosivo na China, Índia e Sudeste Asiático criou uma demanda sem precedentes por novos aviões. Este se tornou o principal campo de batalha para Airbus e Boeing. Cada grande encomenda não era apenas um negócio, era uma vitória estratégica. As negociações eram brutais e iam muito além do preço. Envolviam promessas de investimentos, transferência de tecnologia e, acima de tudo, pressão política. Quando o presidente dos Estados Unidos ou o chanceler da Alemanha visitava um país asiático, a venda de aviões estava sempre na pauta. Um pedido de 100 jatos da Boeing era visto como um alinhamento com Washington. Um contrato semelhante para a Airbus sinalizava laços mais fortes com a Europa. As companhias aéreas se tornaram peões em um jogo de xadrez global. A intensidade da competição escalou para um nível sombrio, a espionagem industrial. Nos anos 90, um escândalo abalou a indústria. A Boeing foi acusada de contratar ex-agentes de inteligência para espionar a Airbus e seus parceiros. O objetivo era obter informações confidenciais sobre as estratégias de preços e as negociações da Airbus com companhias aéreas, especialmente na Arábia Saudita. Documentos vazados e testemunhos revelaram uma operação clandestina, digna de um filme de espionagem. A Airbus, por sua vez, sempre suspeitou que seus segredos tecnológicos mais bem guardados estavam sendo alvo de espionagem.
Embora muitas acusações nunca tenham sido totalmente provadas em tribunal, elas envenenaram a relação entre as duas empresas e mostraram até onde estavam dispostas a ir para obter uma vantagem. A guerra pelo céu agora era travada nas sombras. A virada mais crucial na história da Boeing, no entanto, não veio de um rival externo, mas de dentro. Em 1997, a Boeing se fundiu com sua antiga concorrente, a McDonnell Douglas. No papel, era a Boeing que estava comprando, mas, na realidade, foi a cultura da McDonnell Douglas que tomou conta da Boeing. A McDonnell Douglas era conhecida por uma gestão implacável, focada em cortar custos e maximizar o valor para os acionistas a qualquer preço. A antiga cultura da Boeing, liderada por engenheiros obcecados com a qualidade e a segurança, começou a ser substituída por uma cultura liderada por executivos de finanças. A sede da empresa foi movida de Seattle, o coração da engenharia, para Chicago, mais perto de Wall Street. O sinal era claro: as decisões não seriam mais tomadas por quem construía os aviões, mas por quem contava o dinheiro. Essa nova filosofia se manifestou de forma perigosa. O foco mudou de construir os melhores aviões do mundo para construir os aviões mais lucrativos. A engenharia, antes a joia da coroa da Boeing, tornou-se um centro de custos a ser minimizado. Engenheiros experientes foram demitidos ou se aposentaram, substituídos por mão de obra mais barata e terceirizada. Programas ambiciosos e inovadores como o Sonic Cruiser foram cancelados em favor de projetos mais seguros e menos caros. A empresa que construiu o 747, um feito audacioso que mudou o mundo, agora hesitava em investir em um avião totalmente novo. Essa mentalidade de curto prazo, focada no preço das ações, estava plantando as sementes da futura catástrofe. O gigante da aviação estava, lentamente, perdendo sua alma. Enquanto a Boeing se concentrava em Wall Street, a Airbus jogava um jogo diferente. Em 2005, eles lançaram o A380, o maior avião de passageiros do mundo. Embora comercialmente decepcionante, o projeto provou que a Airbus podia superar a Boeing em ambição de engenharia, mas a verdadeira jogada de mestre veio em 2010. Em vez de construir um avião totalmente novo, a Airbus fez algo mais inteligente. Eles pegaram seu avião mais vendido, o A320, e o equiparam com motores novos e mais eficientes. O resultado foi o A320neo, ou New Engine Option. Ele oferecia uma economia de combustível de 15%. Para as companhias aéreas, isso era uma oferta irresistível. Os pedidos começaram a chover. A Airbus havia lançado uma bomba no coração do mercado da Boeing. A Boeing foi pega completamente de surpresa. O sucesso avassalador do A320neo criou pânico no conselho da empresa. O seu próprio cavalo de batalha, o 737, parecia de repente obsoleto. A Boeing estava em uma encruzilhada. A opção correta, do ponto de vista da engenharia, era projetar um avião totalmente novo do zero. Mas isso levaria uma década e custaria dezenas de bilhões de dólares. A cultura de Chicago, obcecada com o retorno rápido, não permitiria isso. Eles precisavam de uma resposta rápida e barata para impedir que as companhias aéreas migrassem em massa para a Airbus. A decisão foi tomada. Em vez de inovar, eles iriam remendar. Eles pegariam o design de 50 anos do 737 e, assim como a Airbus, colocariam motores novos e maiores nele. Eles o chamariam de 737 MAX. Aqui, a física e a ganância colidiram. Os novos motores do MAX eram muito maiores e mais eficientes, mas também alteravam o centro de gravidade do avião. Por causa da baixa altura do trem de pouso do antigo design do 737, os motores tiveram que ser montados mais para a frente e mais para cima na asa. Nos testes, os engenheiros descobriram que essa nova configuração poderia fazer o nariz do avião subir perigosamente em certos ângulos de ataque, arriscando um stall. A solução de engenharia seria um redesenho aerodinâmico, mas a solução corporativa foi um atalho de software. Eles criaram um sistema secreto chamado MCAS, ou Sistema de Aumento de Características de Manobra. Ele deveria empurrar automaticamente o nariz do avião para baixo se detectasse um risco de stall, sem que o piloto precisasse intervir. O MCAS era um remendo perigoso para um problema fundamental de design, mas era barato. E para a Boeing, isso era o mais importante. Para economizar ainda mais dinheiro e acelerar a certificação, a empresa minimizou a importância do MCAS para os reguladores da Administração Federal de Aviação, a FAA. Eles argumentaram que o MAX era tão semelhante ao 737 anterior que os pilotos não precisariam de um novo e caro treinamento em simulador. A Boeing chegou a omitir a existência do MCAS dos manuais de voo iniciais. Os pilotos que voariam no avião nem sabiam que aquele sistema estava lá. A empresa, em sua pressa para competir com a Airbus, criou um sistema de segurança que dependia de um único sensor, propenso a falhas, e o escondeu daqueles que mais precisavam saber sobre ele. A tragédia não era mais uma questão de se, mas de quando. No dia 29 de outubro de 2018, o quando chegou. O voo 610 da Lion Air decolou de Jacarta.
Minutos depois, um sensor defeituoso começou a enviar dados incorretos para o computador de voo, fazendo o sistema MCAS acreditar que o avião estava estolando. O sistema começou a empurrar o nariz do avião para baixo, repetidamente. Os pilotos, sem saber da existência do MCAS, lutaram contra seu próprio avião, puxando o manche para cima, enquanto o software o empurrava para baixo. Após 11 minutos de uma luta aterrorizante, eles perderam o controle. O avião mergulhou no mar de Java, matando todas as 189 pessoas a bordo. O primeiro golpe da guerra secreta havia ceifado suas primeiras vítimas inocentes. A Boeing, no entanto, agiu rapidamente para culpar os pilotos. Apesar do acidente, a Boeing insistiu publicamente que o 737 MAX era seguro. Eles emitiram um boletim para as companhias aéreas, explicando como desativar um sistema que a maioria dos pilotos nem sabia que existia, mas resistiram a aterrar a frota global. Eles continuaram a promover o avião, e os reguladores, liderados pela FAA, seguiram a liderança da empresa. A máquina de relações públicas da Boeing trabalhou horas extras para proteger sua reputação e o preço de suas ações. Eles trataram o acidente da Lion Air não como um sintoma de uma falha de projeto catastrófica, mas como um incidente isolado, exacerbado por uma suposta má manutenção e erro do piloto estrangeiro. O mundo, confiando no legado da Boeing e na supervisão da FAA, continuou a voar no MAX. Era uma bomba relógio voando a 30 mil pés. Menos de 5 meses depois, em 10 de março de 2019, a bomba relógio explodiu novamente. O voo 302 da Ethiopian Airlines decolou de Addis Abeba. A sequência de eventos foi assustadoramente semelhante. Um sensor defeituoso acionou o MCAS. O sistema empurrou o nariz do avião para baixo. Os pilotos lutaram bravamente, seguindo os procedimentos de emergência, mas o software era implacável. 6 minutos após a decolagem, o avião caiu em um campo, matando todas as 157 pessoas a bordo. Desta vez, não havia como esconder a verdade. 2 acidentes idênticos em menos de 5 meses, com um avião novo em folha. A causa não era o piloto, a causa era o avião. A busca desesperada da Boeing por lucros e sua pressa para vencer a Airbus haviam levado diretamente à morte de 346 pessoas. O segundo acidente desencadeou uma crise global sem precedentes. A China foi a primeira a agir, aterrando toda a sua frota, de 737 MAX. A Europa e o resto do mundo seguiram rapidamente. Por último, e de forma humilhante, a FAA foi forçada a fazer o mesmo nos Estados Unidos. O avião mais vendido da Boeing estava proibido de voar em todo o mundo. A verdade sobre o MCAS, a cultura de redução de custos e a supervisão regulatória falha vieram à tona. Investigações do Congresso, reportagens da mídia e denúncias de funcionários revelaram uma história chocante de engano corporativo. Descobriu-se que engenheiros da Boeing haviam expressado preocupações sobre o MCAS, mas foram ignorados. A relação entre a Boeing e a FAA era tão próxima que a empresa estava, essencialmente, regulando a si mesma. A crise do MAX foi um golpe devastador para a Boeing. O aterramento custou à empresa mais de 20 bilhões de dólares em multas, compensações e perdas de produção. Mas o dano à sua reputação foi incalculável. A marca, que já foi sinônimo de segurança e excelência em engenharia, estava agora associada à ganância e ao engano. O CEO foi demitido. A empresa foi forçada a redesenhar o software do MCAS e a passar pelo escrutínio regulatório mais intenso da história da aviação. Levou quase 2 anos para que o MAX fosse recertificado para voar. Durante esse tempo, a Airbus aproveitou a oportunidade. Pela primeira vez em uma década, a fabricante europeia ultrapassou a Boeing como a maior fabricante de aviões do mundo. A guerra havia virado e a Airbus estava finalmente no topo. A Airbus, no entanto, não está isenta de controvérsias. A empresa também enfrentou seus próprios escândalos, incluindo uma investigação massiva de corrupção e suborno, que resultou em um acordo de 4 bilhões de dólares em 2020. Investigações em vários países revelaram que a Airbus havia usado uma rede de intermediários para pagar subornos a funcionários de companhias aéreas e governos para garantir contratos. Embora não estivesse diretamente relacionado à segurança dos aviões, o escândalo mostrou que a cultura de vencer a qualquer custo também estava presente do outro lado do Atlântico. A guerra suja pelo céu não tinha mocinhos, apenas 2 impérios lutando pelo domínio, dispostos a dobrar as regras para chegar lá. O duopólio, que deveria promover a competição, parecia criar um ambiente onde o mau comportamento era a norma. Hoje, a Boeing ainda luta para se recuperar. Mesmo após a recertificação do MAX, a empresa tem sido atormentada por uma série de problemas de qualidade de produção em outros aviões, como o 787 Dreamliner. Incidentes recentes, como um painel de fuselagem de um 737 MAX da Alaska Airlines, que explodiu em pleno voo, mostram que os problemas culturais profundos podem ainda não ter sido resolvidos. A confiança do público está abalada e a empresa está sob intensa pressão para provar que a segurança voltou a ser sua prioridade número 1.
A longa sombra da fusão com a McDonnell Douglas e a busca incansável por lucros ainda pairam sobre a lendária fabricante de aviões. Reconstruir a confiança levará muito mais tempo do que construir um avião. Enquanto a Boeing tropeça, a Airbus solidifica sua liderança. Com uma carteira de pedidos robusta e uma linha de produtos moderna, a empresa europeia está em uma posição de força. No entanto, ela também enfrenta seus próprios desafios. A pandemia global atingiu duramente a indústria da aviação, e as cadeias de suprimentos globais ainda estão sob estresse, dificultando o aumento da produção para atender a demanda. Além disso, a Airbus não pode se dar ao luxo de ser complacente. A história da aviação mostra que a liderança pode ser passageira. O gigante ferido da Boeing ainda é um concorrente formidável, com vastos recursos e apoio do governo dos IUA. A guerra está longe de terminar. Ela apenas entrou em uma nova fase. E no horizonte, uma nova ameaça surge para ambos os titãs. A China, o maior e mais importante mercado de aviação do mundo, não quer depender para sempre de empresas estrangeiras. Através de sua empresa estatal Comac, a China está investindo centenas de bilhões de dólares para construir sua própria indústria de aviação comercial. Seu avião, o C-919, já está voando comercialmente em rotas domésticas. Embora ainda esteja muito atrás de Airbus e Boeing em tecnologia e capacidade de produção, a Comac tem uma vantagem crucial: o apoio total do governo chinês e um mercado doméstico cativo. O duopólio ocidental, que dominou os céus por meio século, pode em breve se tornar um triopólio. A guerra secreta está prestes a ganhar um novo e poderoso combatente. A história da rivalidade entre Airbus e Boeing é um conto de advertência. Mostra como a competição, quando levada ao extremo em um mercado com apenas 2 players, pode ter consequências desastrosas. A pressão para cortar custos para vencer o próximo contrato e para agradar Wall Street pode criar uma cultura onde os riscos de segurança são ignorados e as vidas humanas se tornam uma estatística no balanço financeiro. Os acidentes do MAX não foram apenas uma falha da Boeing, foram uma falha de um sistema. Um sistema onde 2 gigantes lutam em uma guerra de soma zero, enquanto os reguladores que deveriam ser os árbitros se tornam espectadores passivos. O legado desta guerra está gravado na fuselagem de cada avião que voa e nos memoriais das 346 pessoas que pagaram o preço final. Então, por que isso importa para você hoje? Porque a batalha pelo controle dos céus continua. O duopólio da Airbus e da Boeing significa que temos menos opções, preços mais altos e estamos à mercê da cultura de segurança dessas duas empresas. A entrada da China no jogo pode aumentar a competição, o que pode ser bom ou pode intensificar as pressões geopolíticas e comerciais, levando a ainda mais atalhos perigosos. O futuro da aviação está sendo decidido agora, nas fábricas de Toulouse, Seattle e Xangai. E a questão que permanece é se as lições da crise do MAX foram realmente aprendidas, ou se estamos condenados a repetir os erros do passado. A guerra secreta pelo céu está longe de acabar, e nós, os passageiros, continuamos a ser os soldados involuntários nesta batalha de $1 trilhão. Quem você acha que vencerá a batalha final pelo céu? E a que custo para nós? Deixe sua opinião nos comentários.